Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, veja os destaques do Gospel News desta segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes mantém o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar humanitária. O governo brasileiro envia vacinas e medicamentos à Venezuela em uma operação de ajuda humanitária. Em São Paulo, uma campanha leva vacinação gratuita contra o sarampo a estações da CPTM. E na Europa, incêndios florestais se espalham durante onda de calor e mobilizam bombeiros em diversos países. No esporte, a repercussão do Brasil eliminado pela Noruega na Copa do Mundo. E Ancelotti fala em início de novo ciclo. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu prorrogar a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-chefe do Executivo cumpre uma pena de 27 anos de prisão em razão da condenação pelos atos de 8 de janeiro de 2022. No mesmo despacho, o magistrado revogou o porte de arma de Bolsonaro e ordenou o recolhimento de 10 armamentos do ex-presidente. A defesa deve entregá-los em 48 horas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro cumpre a pena em sua residência em Brasília desde março, quando recebeu o benefício da prisão domiciliar por 90 dias para se recuperar de uma pneumonia. O prazo havia encerrado na semana passada. Moraes prorrogou a medida ao reconhecer que Bolsonaro apresenta uma melhora clínica, não apenas da pneumonia, mas também das demais condições de saúde das quais sofre, segundo o documento da decisão. Neste momento, a manutenção da prisão domiciliar humanitária mostra-se razoável, adequada e proporcional, escreveu o ministro. Um episódio ocorrido em junho ameaçou levar Bolsonaro de volta à prisão. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida com um de seus seguranças, após ele ser abordado em uma fiscalização de trânsito em Brasília, sem a documentação que justificasse o porte da arma. Moraes decidiu não punir Bolsonaro em razão da apreensão da pistola, mas determinou que ele não poderia permanecer na posse de qualquer arma de fogo. De acordo com o documento, Bolsonaro tem registradas em seu nome cerca de 10 armas de fogo, entre pistolas, rifles e revólveres. O vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, anunciou a pré-candidatura a deputado federal por Santa Catarina nas eleições de 2026. Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que atende a um pedido do próprio pai para dar continuidade ao projeto político da família. Jair Renan está em seu primeiro mandato e foi o vereador mais votado de Balneário Camboriú nas eleições de 2024. E o senador Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos para participar de uma audiência que discute o chamado tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros. Enquanto isso, o governo brasileiro segue em negociações com autoridades americanas para tentar evitar a aplicação das novas tarifas. Flávio Bolsonaro deve participar na próxima terça-feira de uma audiência pública em Washington, que trata da possível taxação adicional de produtos brasileiros pelos Estados Unidos. O senador é um dos expositores do debate organizado por autoridades comerciais americanas. A medida em discussão pode impactar exportações brasileiras e está sendo analisada no âmbito de uma investigação comercial. Enquanto isso, representantes do governo brasileiro ainda têm reuniões marcadas com autoridades nos Estados Unidos para tentar avançar em um acordo antes da decisão final sobre as tarifas. O Brasil enviou uma remessa de vacinas, medicamentos e insumos de saúde à Venezuela em uma operação de ajuda humanitária coordenada pelo Ministério da Saúde e pelo Itamaraty. A carga será destinada ao atendimento da população afetada pelos terremotos no país vizinho e inclui imunizantes e materiais médicos básicos, segundo o governo federal. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o país e fez crítica aos opositores em discurso pelos 250 anos do país. Em um discurso que foi atrasado por várias horas devido a tempestades elétricas que obrigaram milhares de pessoas a evacuar temporariamente o National Mall na capital Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
afirmou que, sob sua presidência, os Estados Unidos estavam mais orgulhosos do que nunca. O magnata discursou ao fim de um dia de celebrações pelos 250 anos da independência americana. Trump exaltou o país como a maior conquista da história da humanidade. Nenhum povo fez mais bem, demonstrou mais coragem, fez mais progressos, corrigiu mais injustiças ou alcançou mais grandeza do que vocês, o povo americano. Por 250 anos, os Estados Unidos da América têm sido a esperança, a promessa, a luz e a glória entre todas as nações do mundo. Em todo o mundo, tentam ser como nós. Ninguém consegue ser como nós e, com a ajuda de Deus, sempre seremos isso ou ainda melhores. Mas Trump aproveitou a ocasião para renovar os ataques aos opositores, a quem rotulou de comunistas. Nossos guerreiros não lutaram contra o comunismo em campos de batalha ao redor do mundo apenas para ver essa ameaça levantar sua face hedionda bem aqui na América. Não vamos deixar isso acontecer. Trump tinha prometido um grande comício político para imprimir sua marca nas celebrações nacionais, mas o republicano se manteve fiel em grande parte a um roteiro mais tradicionalmente patriótico. O presidente prestou homenagem aos veteranos de guerras e se gabou das recentes campanhas militares contra Irã e Venezuela, afirmando que Washington havia arrasado as Forças Armadas de Teherã. Mas nós usamos a força militar e obtivemos um sucesso tremendo. Olhem para a Venezuela, olhem para o Irã, nós os aniquilamos. Aniquilamos as forças militares deles. Os americanos atravessaram as grandes planícies, escalaram as montanhas rochosas, domaram a natureza selvagem, conquistaram a fronteira e construíram um império, o chamado Império da Liberdade. Após as palavras do republicano, teve início um enorme show de fogos de artifício. O terceiro dia do funeral público do Ayatollah Ali Khamenei acontece na capital iraniana. As homenagens começaram na sexta-feira, quando o caixão do líder supremo foi colocado em exposição em Teherã. Multidões vestidas de preto ocuparam as ruas desde o amanhecer desta segunda-feira, antes do cortejo fúnebre. Uma maré humana tomou as ruas de Teherã nesta segunda-feira para acompanhar o cortejo fúnebre do ex-líder supremo Ali Khamenei, no terceiro dia de um funeral nacional, pensado como uma demonstração de força e unidade. As autoridades não divulgaram uma estimativa do número de participantes desde o início da homenagem no sábado, mas esperam entre 15 e 20 milhões de pessoas no total. Após uma guerra que incluiu 40 dias de bombardeios de Israel e dos Estados Unidos, a República Islâmica convocou os iranianos a comparecer em massa ao funeral como uma forma de desafiar os inimigos. Khamenei morreu em 28 de fevereiro, primeiro dia dos ataques conjuntos que desencadearam uma guerra no Oriente Médio. O caixão de Ali Khamenei, que comandou o país por mais de 3 décadas, permaneceu exposto ao público durante 2 dias na Grande Mossala, na capital do país. Um caminhão aberto transportava o caixão, enquanto milhares de pessoas agitavam bandeiras iranianas e outras vermelhas, que simbolizam vingança e justiça. Os iranianos gritavam frases contra Estados Unidos e Israel. Alguns cartazes pedem a morte de Donald Trump e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A previsão é que o cortejo dure de 10 a 12 horas ao longo de um percurso de 20 quilômetros. O espaço aéreo permanece fechado durante o dia, declarado feriado. O Hamas anunciou a saída do governo de Gaza e abre caminho para um comitê gestor. O grupo terrorista afirmou que vai deixar de governar a faixa de Gaza para evitar novos ataques israelenses. O governo Trump diz que o comitê vai controlar todas as armas em circulação no território. O Hamas anunciou nesta segunda-feira a dissolução do órgão que governou a faixa de Gaza por quase 2 décadas. O movimento islamista palestino afirmou que isso facilita a transição administrativa e governamental,
para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza. Este comitê tecnocrático palestino foi estabelecido pelo Conselho da Paz, criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as negociações que levaram a um cessar-fogo entre o Hamas e Israel em outubro de 2025. Hoje, o Hamas dá mais um passo adiante e toma uma nova decisão em um desenvolvimento positivo para a reorganização da situação administrativa na faixa de Gaza, com o objetivo de abrir ainda mais as portas para a entrada do Comitê Nacional na faixa. A iniciativa representa uma mudança política significativa para o movimento, que assumiu o poder em 2007 após confrontos com o Fatah, partido do presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas, sediado em Ramallah, na Cisjordânia ocupada. Meses após o início da guerra no enclave, desencadeada por um ataque sangrento em território israelense, em 7 de outubro de 2023, o Hamas declarou sua disposição de ceder o poder em Gaza a outra liderança palestina. Desde então, vários cenários foram mencionados, mas a situação permanece em impasse. Um dos principais pontos de discórdia é o desarmamento do grupo, que só considera possível no âmbito de uma iniciativa política palestina, algo a que Israel se opõe. O Conselho de Paz de Trump declarou na segunda-feira que o Comitê Técnico Palestino deve controlar todas as armas. Centenas de bombeiros combatem incêndios florestais em diferentes países da Europa, impulsionados pela nova onda de calor que atinge o continente. As chamas já devastaram mais de 17 mil hectares de florestas e áreas de vegetação na França, Espanha e Portugal. As autoridades alertam que as altas temperaturas e os ventos fortes podem agravar a situação nos próximos dias. E no próximo bloco, vacinação gratuita contra o sarampo é oferecida em estações da CPTM em São Paulo. E mais de 15 pessoas morrem em acidentes de trânsito no fim de semana. E ainda, o Detran do Rio oferece a primeira habilitação gratuita para pessoas com deficiência. Passageiros da CPTM poderão se vacinar gratuitamente contra o sarampo a partir desta segunda-feira. A campanha será realizada em 4 estações da região metropolitana de São Paulo e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal. Passageiros da CPTM terão oportunidade de se vacinar gratuitamente contra o sarampo durante o mês de julho. A ação busca ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso à imunização. A vacinação será realizada das 9 da manhã às 4 da tarde nas estações Comendador Hermelino, Itaim Paulista e São Miguel Paulista, da linha 12 Safira, e na estação Guaianazes, da linha 11 Coral. A campanha acontece nos dias 6, 8, 13, 15, 17 e 20 de julho. E a ação é destinada a pessoas de 6 meses a 59 anos que ainda não foram vacinadas ou estão com o esquema vacinal incompleto. Para receber a dose, basta apresentar um documento de identificação. Pelo menos 15 pessoas morreram em acidentes de trânsito no estado de São Paulo durante o final de semana. Entre as ocorrências mais graves, 3 vítimas morreram em um acidente na rodovia Castelo Branco, em Barueri. Na capital, outra pessoa morreu após um acidente na Marginal Tietê. As demais mortes foram registradas em rodovias e vias de diferentes regiões do estado. E o Detran do Rio de Janeiro está oferecendo gratuitamente o processo da primeira habilitação para pessoas com deficiência que necessitam dirigir veículos adaptados. O programa Cidadania sobre Rodas inclui aulas teóricas e práticas, exames, provas e a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. As inscrições são abertas 4 vezes por ano durante o dia D e a próxima edição está marcada para o dia 14 de setembro. E a cidade de Niterói inaugurou um parque solar instalado em uma comunidade do município no Morro da Boa Vista, em São Lourenço. O espaço funciona como uma usina de energia limpa e deve abastecer equipamentos públicos, reduzindo os gastos com eletricidade e ampliando a política de sustentabilidade da prefeitura. O projeto reúne mais de 2.000 painéis fotovoltaicos e é apontado como um marco na transição energética da cidade. O medo de furtos tem mudado a rotina dos produtores rurais no norte do Espírito Santo, que tem reforçado a segurança nas propriedades e, em alguns casos, deixado de armazenar café e pimenta. Segundo os agricultores, a medida é uma tentativa de evitar prejuízos diante da ação de criminosos que miram culturas de alto valor, o que tem feito muitos optarem pela entrega mais rápida da produção após a colheita.
E no próximo bloco, pesquisadores fazem descoberta inédita de DNA humano preservado em cavernas na Europa. E há ainda a repercussão da eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo. E Ancelotti fala em novo ciclo. Pesquisadores identificaram pela primeira vez um DNA humano antigo preservado nas paredes de cavernas da Espanha e de Portugal. O material genético tem pelo menos 2.000 anos e a descoberta demonstra que superfícies rochosas podem conservar vestígios biológicos por milênios. Segundo os cientistas, o achado abre novas possibilidades para a arqueologia e pode ajudar a reconstruir a história das populações humanas pré-históricas. O fóssil de Lucy, um dos mais famosos da paleontologia mundial, deixou a Etiópia pela primeira vez em quase 2 décadas e está exposto em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Com cerca de 3 milhões de anos, o esqueleto está em exposição ao público em um museu de história natural e tem emocionado os visitantes, segundo as organizações da amostra. O fóssil de Lucy, descoberto em 1974 na Etiópia, é considerado um dos mais importantes da história da evolução humana, por ter ajudado a compreender como os primeiros hominídeos andavam em posição ereta. Com cerca de 40% do esqueleto preservado, a peça é uma das mais completas já encontradas do período, e agora está em exposição no Museu de História Natural de Abu Dhabi, onde compõe uma amostra sobre a origem da humanidade. A transferência para os Emirados Árabes foi realizada sob rigorosas condições de preservação e faz parte de uma parceria cultural com a Etiópia, que segue como proprietária do fóssil. A exposição tem atraído grande público e destaca a importância científica e simbólica da mãe da humanidade, como Lucy é conhecida. Você se lembra do Brasil que amava a posse de bola, aquele que venerava o seu belo jogo de passes, aquele com times sonhadores e criativos, aquele que praticava o futebol total como paixão? Parece que isso ficou mesmo lá na lembrança. O país do futebol foi mais que eliminado, ele foi envergonhado. O Brasil perdeu para a Noruega por 2-1 ontem nas oitavas de final, o que não acontecia há 36 anos. Agora a seleção brasileira vai ficar 28 anos sem títulos, o maior jejum em Copas do Mundo. O sonho do Hexa termina nas oitavas de final. A Noruega derrotou o Brasil por 2-0 em Nova Jersey e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo. Os noruegueses começaram pressionando no ataque e chegaram a marcar um gol logo aos 2 minutos, mas foi anulado por um impedimento. Aos 11 minutos, o Brasil teve um pênalti marcado a seu favor após Matheus Cunha ser derrubado por Ayer na área e o VAR chamar o árbitro para a revisão. Bruno Guimarães bateu, mas a cobrança foi defendida pelo goleiro Nyland. A seleção seguiu tentando e teve uma boa chance aos 40 minutos com um chute de Vini Júnior, que parou no goleiro norueguês. Na volta do intervalo, o Brasil criou chances e chegou com perigo. Aos 13 minutos, Endrick teve grande oportunidade após receber cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu finalizar e a bola saiu pela linha de fundo. A Noruega voltou a ter controle do jogo e abriu o placar aos 34 minutos com o cabeceio de Haaland, que subiu mais do que os zagueiros e mandou para o fundo da rede. Aos 44, Haaland fez o segundo após um chute forte de fora da área no canto esquerdo de Alisson. O Brasil ainda diminuiu nos acréscimos com um pênalti convertido por Neymar, mas não foi suficiente. Agora o Brasil dá adeus ao Mundial e confirma sua maior seca em Copas na história. E a Noruega vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre México e Inglaterra. E o técnico Carlo Ancelotti diz que a derrota na Copa deve servir de combustível para o novo ciclo. Na eliminação para a Noruega, a seleção teve a chance de abrir o placar com um pênalti marcado após Matheus Cunha ser derrubado na área. O lance foi confirmado pelo VAR. Mas o que a tecnologia confirmou, Bruno Guimarães desperdiçou. A perda do gol não deixou de gerar especulações sobre o resultado, e é uma pergunta: por que o técnico Carlo Ancelotti escolheu o jogador para cobrar a penalidade? Porque fizemos uma estatística de um ano dos jogadores rivais, também de nosso, o melhor. Fizemos a estatística por um ano sobre cobranças. Entre rivais e na seleção, o melhor era o Rafinha. Mas obviamente escolheria quem estava naquele momento em campo. Primeiro Neymar, depois de Rafinha era Bruno Guimarães. E depois de Bruno Guimarães era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era melhor em campo. Era Bruno Guimarães.
e depois Bruno Guimarães era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo. Na entrevista coletiva depois do jogo, Ancelotti lamentou a derrota, admitiu a tristeza, mas ressaltou o futuro. É óbvio que estamos todos profundamente tristes porque eu acho que o equipo até agora fez... É óbvio que estamos todos profundamente tristes, porque eu vejo que o time até agora não fez um Mundial espetacular, mas um bom Mundial. Acho que também o jogo de hoje podia merecer a vitória. E quando passa um momento assim, é preciso pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura, de uma nova temporada, e temos que seguir trabalhando, melhorando, encontrar novas ideias. Eu acho que esta derrota não é o fim, é o início de um novo ciclo. Encontrar novas ideias, eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota. O técnico italiano, que tem contrato com a seleção brasileira até 2030, já tem planos para a próxima Copa. Eu não sei como vai dizer. Eu posso dizer o que vamos fazer nós outros, que é seguir trabalhando para esta seleção. Eu posso dizer o que vamos fazer, que é seguir trabalhando para esta seleção, tentando melhorar, tentando buscar novas ideias. É o mesmo que fizemos neste ano, e eu acho que o trabalho foi bom. O futebol é assim, e esporte é assim. Às vezes você tem que manejar a tristeza de uma derrota, e estou bastante acostumado a isso. Vamos manejar esta derrota como um novo impulso no trabalho e na evolução dos jogadores. Estou bastante acostumado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores. A Copa do Mundo de 2030 será uma edição histórica comemorativa do centenário do torneio em 3 continentes. O Mundial vai ser realizado oficialmente em 6 países, com a abertura na América do Sul e o restante das partidas disputadas na Europa e África. Torcedores noruegueses comemoraram a vitória sobre o Brasil na Copa do Mundo, exaltando os 2 gols decisivos de Haaland. Já os brasileiros dividiram o gosto da frustração do lado de fora do estádio, onde foi disputada a partida em Nova Jersey. A festa Viking tomou conta do entorno do MetLife Stadium em Nova Jersey. A torcida da Noruega, que nunca comemorou um título de Copa, soube bem crescer sobre o país pentacampeão mundial depois de desclassificar o time brasileiro. Mas nunca perdemos para eles. Este é o 5º jogo e hoje nossa seleção foi simplesmente maravilhosa, sabe? O atacante Haaland parecia que ele estava de férias na maior parte do tempo e de repente 2 gols. Ele é simplesmente incrível. Vamos até o fim agora. Temos o Haaland, incrível. Tipo, marcamos logo no primeiro minuto ou algo assim, mas estava impedido. Na hora pensei, sim, vamos ganhar. E principalmente quando defendemos aquele pênalti, incrível. A sorte não sorriu mesmo para o lado da torcida brasileira, que vai voltar para casa mais cedo ou arranjar ido dos estrangeiros para torcer. Foi muito decepcionante, acho que para todos nós que estamos esperando desde o Tetra, foi bem decepcionante. A gente esperava muito mais a seleção brasileira, todos os jogadores ali parece que estava jogando um amistoso. Eu mesmo não senti que o Brasil estava jogando um jogo de Copa do Mundo. A gente começou sem esperança nenhuma, a esperança foi crescendo junto com o time. A gente tinha uma confiança muito grande que o Brasil ia ganhar esse jogo. Mas infelizmente a gente continua sem ganhar da Noruega. A Noruega parece que vai ser a pedra no caminho do Brasil para sempre. Agora é esperar, já viu que o Brasil ser campeão 2 vezes. Vamos ver se ainda dá tempo de eu ver ele mais uma vez campeão. A Noruega é a única seleção do mundo que já enfrentou o Brasil mais de uma vez e nunca foi derrotada. No retrospecto, foram 5 partidas oficiais, com 3 vitórias norueguesas e 2 empates. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interveio junto à FIFA para pedir a revisão da expulsão do atacante Balogun. Horas depois, a entidade anulou a suspensão e liberou o jogador para a partida contra a Bélgica pelas 8º de final da Copa do Mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pedir a revisão do cartão vermelho aplicado ao atacante Balogun, da seleção norte-americana. Balogun havia sido expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina e cumpriria suspensão automática na partida contra a Bélgica.
Neste domingo, a FIFA anunciou a suspensão da punição com base no Código Disciplinar da entidade, liberando o atacante para o confronto das oitavas de final. Após a decisão, Trump agradeceu a FIFA nas redes sociais e disse que a entidade fez o que era certo, ao reverter o que chamou de grande injustiça. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!